Olá, alunos e alunas, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Hoje o Portal de Estudos de Química vai apresentar para vocês, na atomística, a evolução da constituição íntima da matéria. Exatamente, a matéria é constituída do quê? Vamos inicialmente abordar a ideia apresentada pelos filósofos gregos por volta de 490 a 430 anos antes de Cristo. O filósofo grego Empédocles acreditava que a matéria era constituída por 4 elementos. Esses elementos, o conjunto deles que constituía a matéria seriam então o ar, a terra, a água e o fogo. Sim, exatamente. Esses 4 elementos devidamente combinados em proporções que diferem entre si, originavam as mais diferentes formas de matéria. Muito bem. Depois nós temos por volta de 460 a 370 anos antes de Cristo, os filósofos Leucipo de Abdera e Demócrito acreditavam que se eu pegasse uma matéria e fosse dividi-la ao meio, e se eu fizesse esse procedimento sucessivamente, eu poderia acreditar que chegaríamos a uma quantidade da matéria muito pequena, e essa quantidade minúscula, que por sua vez seria indivisível, eles então denominaram de átomo, que ao pé da letra essa palavra significa não divisível. E pela primeira vez então surge o conceito da palavra átomo pelos filósofos Leucipo e Demócrito, que acreditavam que a matéria ela era constituída por partículas minúsculas, indivisíveis, chamadas de átomo. Mas tudo não passava de ideias filosóficas, já que não se dispunham de métodos científicos para consolidar esse argumento, né? Bom, depois, por volta de 384 a 322 anos antes de Cristo, apareceu o filósofo Aristóteles, que ele era contrário ao fenômeno do atomismo, né? Ele acreditava que a matéria de fato não era constituída de átomos, mas ele acreditava que a matéria era constituída dos elementos ar, terra, água e fogo, e ele atribuiu qualidades aos 4 elementos constituintes da matéria estabelecidas por Empédocles. As qualidades a esses elementos são o ar e a água combinados, a qualidade úmido, a água e a terra, a qualidade frio, terra e fogo, a qualidade seco, e fogo e ar, a qualidade quente. E da mesma maneira que o Empédocles admitia que as matérias diferiam entre si justamente na quantidade desses elementos, e agora acrescido a esses elementos as qualidades que justamente faziam com que tenhamos materiais diferentes. Muito bem, agora eu vou entrar no século XVII, vou falar para vocês que em 1661 o famoso cientista Robert Boyle, eu vou destacar o detalhe com relação ao Robert Boyle, que ele estabeleceu as etapas necessárias para a realização do famoso método científico. Então nós partimos das ideias filosóficas agora para uma fundamentação científica, e para um estudo ser fundamentado cientificamente, ele precisa passar por um protocolo, né? Esse protocolo seriam então essas etapas dos quais um fenômeno tem que primeiramente ser observado, e essa observação do fenômeno vai levar a uma ideia por que esse fenômeno está ocorrendo, e essa pergunta que vai originar essa ideia tem uma resposta. Essa resposta é justamente a hipótese que leva ao fato de que aquele fenômeno está ocorrendo. Essa hipótese tem que ser testada em laboratório, e essa experimentação, se verdadeira ou falsa, você tem que
refazer essa experimentação para chegar a uma conclusão. Se de fato, ao fazer o reteste e admitirmos que aquela hipótese é falsa, então você refuta, você rejeita aquela hipótese preliminar, desculpe. Mas se nós chegarmos à conclusão que aquela hipótese é verdadeira, isso vai criar uma teoria ou um modelo. A diferença é que se o fenômeno ele é observável, ele vai gerar uma teoria que por sua vez é explicado por uma lei. A lei é justamente a explicação dessa teoria. Mas se o fenômeno não é observável, como nós estamos tratando da constituição íntima da matéria, dos átomos, né? Então, como eu faço, já que não consigo visualizar esse constituinte íntimo da matéria minúsculo chamado de átomo, aí eu vou criar um modelo, e para criar esse modelo eu vou fazer uso de analogias, certo? Muito bem. Então agora nós não vamos mais partir do pressuposto que eu acho, eu penso, logo eu existo. Não. Agora nós teremos os estudos que serão realizados através de experimentação científica. Depois do método científico ter sido estabelecido por Robert Boyle, eu também quero destacar nesse estudo o famoso pai da química moderna, o cientista francês Antoine Lavoisier. E eu quero destacar o fato do Lavoisier, ele estabeleceu a famosa e conhecida como lei da conservação das massas. Esse fato é importante porque logo a seguir o cientista John Dalton, ele vai realizar seus experimentos, boa parte deles fundamentados nesta lei da conservação das massas, que eu quero fazer agora uma abordagem como o Lavoisier chegou a esta conclusão. Aqui está, nessa figura, o Lavoisier fez uso de uma retorta. Retorta é o nome desse equipamento, na qual ele coloca aqui na parte superior esquerda um material que foi utilizado como óxido de mercúrio. Aqui dentro dessa retorta existe uma cuba cheia de ar. E aí o que aconteceu? O Lavoisier aqueceu o mercúrio metálico numa retorta com a boca dentro de um recipiente contendo ar e na outra cuba com o óxido de mercúrio. Depois do aquecimento, o volume de ar da retorta diminuiu e pois o volume do mercúrio da cuba ele subiu pela retorta. Isso significa que o mercúrio reagiu com algo da atmosfera que por isso acaba originando a substância que está presente na atmosfera que provoca a queima ou combustão que Lavoisier chamou de ar combustível, que posteriormente foi batizado e chamado no oxigênio, o oxigênio vital descoberto por Lavoisier. Mas proveniente dessa descoberta que o ar contém uma substância combustível chamada de oxigênio e que o oxigênio, por sua vez, reagiu com o mercúrio, formando o óxido de mercúrio, isso originou uma segunda conclusão. Quando o mercúrio reagiu com o oxigênio em um recipiente fechado, notem que o sistema é fechado nesse dispositivo, a combinação do mercúrio com o oxigênio formando esse óxido de mercúrio, chegou-se à conclusão que a massa do sistema era inalterada. A massa do sistema não aumentava e também não diminuía, e isso originou essa chamada lei da conservação das massas, que diz que em um sistema fechado, uma reação química se processa com a massa dos reagentes igual à massa dos produtos formados. Em uma reação química realizada num sistema fechado, a massa não aumenta e nem diminui, certo? Muito bem. Porque eu estou falando da lei da conservação das massas estabelecidas por Lavoisier? Porque neste momento eu vou citar agora a era dos modelos atômicos, lembrando que para fazermos uso desse termo modelo, significa que agora nós teremos uma fundamentação científica
E essa fundamentação científica, ela é fundamentada num método científico com aquelas etapas que foi estabelecida por Robert Boyle, ou seja, observação, a ideia, a hipótese, depois a hipótese é comprovada experimentalmente no laboratório, e depois de experimentado se verdadeiro, pode estabelecer a teoria ou o modelo. A diferença é que, como nós estamos estudando átomos que não conseguimos visualizá-lo sob o ponto de vista microscópico, então eu crio um modelo e esse modelo faz uso de uma analogia. E o modelo de Dalton, ele é conhecido como modelo de átomos semelhante a uma bola de bilhar. Inclusive, aqui está uma figura que representa uma bola de bilhar. E a pergunta que se faz é o seguinte: como que o John Dalton ele chegou a esse modelo? Resposta: ele se fundamentou experimentalmente através da lei da conservação das massas estabelecidas por Lavoisier. Foi através dessa lei da conservação das massas que ele deduziu que a matéria era constituída de partículas minúsculas chamadas de átomos, mas essa palavra átomo não foi estabelecida por Dalton, e sim pelos atomistas Leucipo e Demócrito. Mas ele acaba, como se diz, corroborando com o fato de que o átomo é uma esfera maciça, homogênea, indivisível e indestrutível. Antes de mais nada, o John Dalton ele apresentava um distúrbio na visão, que não conseguia distinguir o vermelho do verde, e nós chamamos hoje de daltonismo, e esse nome é fundamentado pelo cientista Dalton, quem fez essa descoberta. O daltonismo é proveniente do John Dalton, que tinha esse distúrbio da visão. Mas, voltando à questão do átomo de Dalton, que na verdade ele acaba afirmando que o átomo de Dalton é, na verdade, uma afirmação do átomo estabelecido por Leucipo e Demócrito, ou seja, o átomo é uma esfera maciça, contínua, sem espaços vazios, homogênea, indivisível e indestrutível. Átomos que possuem as mesmas propriedades, tamanho, massa e forma, constituem um mesmo elemento químico. Então, por exemplo, acreditava-se Dalton que os átomos do mesmo elemento químico eram todos idênticos. Então, por exemplo, na natureza, o elemento químico hidrogênio é representado por todos os átomos de hidrogênio existentes no planeta, e todos eram idênticos. Hoje nós já sabemos que esse modelo ele apresenta uma falha devido à presença dos chamados elementos isótopos, que eles são elementos que diferem no número de massa, porque eles possuem número de nêutrons diferentes, mas possuem o mesmo número de prótons. Mas naquela oportunidade isso não tinha sido descoberto. Então ele acreditava que, por exemplo, todos os átomos de hidrogênio que existem são idênticos. E assim ele começou a criar um modelo. E o modelo de átomo estabelecido por Dalton, semelhante a uma bola de bilhar, ele criava então alguns modelos específicos, como essa figura aqui, com essa bolinha, com um ponto no meio representava o hidrogênio, e assim sucessivamente. Essa bolinha sem algum traço, alguma figura, somente a bola era o oxigênio, e assim sucessivamente. E aí foi a primeira vez que começou a criar símbolos para esses elementos químicos descobertos até então. Aí, continuando o estudo realizado por Dalton, ele diz que átomos do mesmo elemento são idênticos em suas massas e suas propriedades. E átomos que possuem elementos que são idênticos em suas massas pertencem ao mesmo elemento químico. Muito bem. Continuando. Sim, os átomos de um mesmo elemento são idênticos em suas massas, mas átomos de elementos diferentes possuem massas diferentes. E aí, como eu já estava dizendo, e isso acaba sendo demonstrado nessa tabela, que ele acaba dando uma representação para os átomos então descobertos naquela ocasião, que o Dalton colocou esse modelo semelhante a uma bola de bilhar. As bolas, as esferas de elementos diferentes diferiam entre si. O hidrogênio era, por sua vez, diferente do oxigênio, que era diferente do carbono, e assim sucessivamente. Mas um detalhe que chama a atenção,
é o fato de que em uma combinação química os átomos eles não são criados nem destruídos, eles são apenas rearranjados. Isso foi concluído através da lei da conservação das massas estabelecidas por Lavoisier. Então, com os elementos, com os átomos então descobertos por Dalton, se nós pegássemos o hidrogênio e colocássemos em combinação reagindo com o oxigênio, a molécula de água ela era então constituída por um átomo de hidrogênio e oxigênio. É claro que hoje nós sabemos que esse modelo tem uma falha porque nós já temos o conhecimento que a água ela é constituída por um átomo de oxigênio e 2 átomos de hidrogênio, mas esse conhecimento naquela ocasião ele não tinha ainda essa percepção, certo? Então esse é o modelo de átomos semelhante a uma bola de bilhar. Essa é a analogia do átomo segundo o cientista John Dalton em 1808, no início do século XIX. Depois, em 1810, eu gostaria de também destacar nessa cronologia um evento importante de Jacob Berzelius. Qual a contribuição do Berzelius para essa evolução da constituição íntima da matéria? Foi atribuído a Berzelius a descoberta dos símbolos dos elementos químicos. Exatamente, senhores e senhoritas. Esses símbolos dos elementos químicos que nós temos já conhecimento e nós fazemos uso dele no decorrer das nossas aulas, durante a resolução dos nossos exercícios de química, eles foram então descobertos por este cientista, o Jacob Berzelius, onde naquela oportunidade já existiam vários elementos descobertos na verdade, e ele começou a atribuir representações para os elementos através dessas letras. E essas letras elas são provenientes do nome original desses elementos na língua latina. Tá? Então, esses símbolos dos elementos que nós utilizamos na tabela periódica atual são provenientes da descoberta do cientista Jacob Berzelius. Notem que houve uma evolução se nós levarmos em consideração a forma como os elementos eram representados pelo cientista Dalton. Aqui estão os seus manuscritos originais de Dalton com os símbolos, e agora esses elementos já possuem esses símbolos que nós já conhecemos por letras, representado na tabela periódica. Ok. Agora que nós já temos os elementos descobertos na tabela periódica com os seus símbolos característicos, eu vou agora fazer um destaque para 1850 com um cientista chamado William Crookes. Esse cientista, William Crookes, ele fez os experimentos usando a ampola de Crookes, dos quais ele acabou descobrindo os chamados de raios catódicos. Então, esses raios chamados de catódicos, eles eram provenientes do cátodo, ou seja, já tinha-se o prévio conhecimento que o cátodo era constituído por carga negativa, e desse polo negativo saíam então esses chamados de raios catódicos, e ele chegou a esta conclusão porque quando esse material passava, por exemplo, por um objeto, ele era retido pelo objeto, e no seu anteparo posterior, aqui no fundo, você conseguia visualizar a sua imagem por conta do deslocamento desses raios catódicos provenientes do polo negativo. Então, uma outra conclusão que nós podemos chegar, que esses raios catódicos eram partículas, então, que apresentavam uma carga negativa, mas não tinham um nome específico a não ser raios catódicos. São partículas que possuem carga negativa, provenientes do polo negativo, que nós chamamos de cátodo. Muito bem, senhores e senhoritas, aqui está uma ampola de Crookes, e aqui o experimento realizado por esse cientista que permite a visualização
na parte posterior do polo negativo, ou seja, lá do lado direito no polo positivo, o seu deslocamento. Bom, em seguida eu quero agora destacar no evento desta cronologia o trabalho realizado pelo cientista chamado Eugen Goldstein em 1886. Ele fez um experimento na qual ele conseguiu descobrir os chamados raios canais ou anódicos. Goldstein fez a descoberta dos chamados raios canais ou anódicos. Então, agora nós teremos um evento inverso daquele que foi determinado pelo cientista Crookes com a descoberta dos raios chamados catódicos, que possuem carga elétrica negativa. Aqui é o contrário, né? Na nossa situação, nós temos aqui nesse momento os raios canais ou anódicos, que são partículas carregadas com carga positiva. Deixa eu fazer essa anotação e vou explicar nessa figura como ocorre esse evento. Aqui está. Partículas com a sua constituição com cargas positivas. Aqui nesse dispositivo, que é essa ampola, nós temos aqui o deslocamento das partículas já conhecidas, que são os chamados de raios catódicos de Crookes, né, que possuem a carga negativa, se deslocando em uma determinada posição do polo negativo para o positivo. O que o Goldstein fez? Ele introduziu aqui no polo positivo, ele colocou um gás alta pressão. Aqui essa figura mostra bem isso daqui. Então o que vai acontecer? Esse gás ele foi colocado, ele se deslocando nessa ampola, e aqui exatamente no polo negativo surgiram então aquelas partículas carregadas com carga negativa, que são os chamados de raios catódicos. Muito bem, aí no deslocamento dos raios catódicos, quando eles colidiam com esse gás dentro dessa ampola, no momento exato que acontecia a colisão dos raios catódicos que possuem carga negativa, que nessa figura esses raios catódicos estão representados por esses pontos em azul. Eu vou até fazer aqui a colocação para vocês, que esses pontinhos aqui em azul, ou melhor, em vermelho, né? Aqui em vermelho, eles estão mostrando o deslocamento dos chamados raios catódicos que possuem a carga negativa. No entanto, quando esses raios catódicos acabam colidindo com esse gás, nessa colisão surgem esses pontos azuis. Aqui estão. Deixa eu mudar a cor aqui para não confundi-los. Os pontos vermelhos referem-se ao deslocamento dos chamados raios catódicos com carga negativa, que por sua vez, no momento que ocorre a colisão dessas partículas com carga negativa com essas estruturas presentes dentro da ampola, vai surgir uma partícula com esses pontinhos vermelhos, que ela tem um deslocamento contrário a desses pontos vermelhos, enquanto os pontinhos vermelhos eles vão se deslocar em direção ao polo positivo, porque nós já temos conhecimento prévio de que eles têm carga negativa, né, que são os raios anódicos. Agora aqui ele conseguiu descobrir que essas partículas aqui, provenientes dessa colisão, elas possuem uma carga contrária aos chamados raios catódicos. Então, exatamente, essas partículas são constituídas de carga positiva. Tanto é verdade, isso ocorre porque elas se deslocam em direção do polo negativo. Observem aqui nessa figura, claramente isso que eu estou falando para vocês. Durante o deslocamento dos raios
catódicos que possuem a carga negativa que vão se deslocar em direção ao polo positivo quando essas cargas negativas colidem com as partículas existentes dentro dessa ampola, que é um gás. Aí nessa colisão vão surgir as partículas com carga contrária às negativas, que são as positivas. Eu chego a essa conclusão que essas partículas têm essa carga porque elas se deslocam sendo atraídas em direção do polo negativo. E aqui nessa última figura, à sua direita, percebe-se o resultado desses deslocamentos. Cargas com sinais opostos, elas acabam se atraindo, né? E com isso a matéria ela acaba tendo uma conotação elétrica, não é verdade? A matéria então ela acaba sendo constituída por partículas de carga negativa e também partículas com carga positiva. Observem o resultado desse experimento. Aqui nessas bolinhas azuis vocês conseguem visualizar o deslocamento das partículas com carga positiva, chamadas então de raios canais ou anódicos. Aqui está, cargas positivas sendo atraídas pelo polo negativo. E aqui, por sua vez, esses pontinhos que estão em vermelho, eles são atraídos para o polo positivo. Estas partículas então já tinham o seu prévio conhecimento, que elas eram provenientes do cátodo e eram chamados de raios catódicos, que são partículas que apresentam carga negativa, e como essas, por sua vez, saíram do ânodo e vão em direção ao cátodo, são os raios anódicos ou canais. Muito bem. Agora fica muito fácil, vamos dizer assim, o estudo que vai, na sequência, apresentar uma matéria que já é constituída por cargas elétricas negativas e positivas. E esse estudo é realizado agora pelo famoso cientista conhecido como Joseph Thomson. O Thomson, em 1887, os seus experimentos foram fundamentados justamente em descargas elétricas com raios catódicos e os raios anódicos, ou seja, ele acreditava então que esses raios catódicos e anódicos, eles eram os constituintes do átomo, e aí ele estabeleceu uma analogia para o átomo semelhante a um pudim de passas. Essa é a analogia estabelecida para o átomo de Thomson, átomo semelhante a um pudim de passas. Bem, o oportunista, o Joseph Thomson, ele fez uso, como eu disse, eu volto a repetir, dos experimentos realizados por William Crookes e o Goldstein. Aqui está uma ampola de Crookes, na qual um gás ele foi submetido a uma alta tensão, e nessa tensão, o que acontece? O gás ele acaba se ionizando, né? Ele acaba adquirindo carga elétrica, e com essas cargas elétricas ele sofre um deslocamento. Mas você pode levantar a seguinte questão: mas espera aí, isso aí na verdade não tinha sido já previamente determinado pelos cientistas Crookes e Goldstein? Sim, eles já tinham feito isso anteriormente, mas o Thomson foi uma pessoa oportunista que chegou à seguinte conclusão: aqueles chamados de raios catódicos descobertos por Crookes, na verdade, eles eram, aqui está uma ampola de Crookes realizado pelo experimento com descargas elétricas de Thomson, e ele chegou a 3 conclusões. Primeiramente, esses raios chamados de catódicos, porque são provenientes do cátodo, eles possuem um deslocamento em direção ao polo positivo, e consegue-se visualizar isso através de um anteparo que apresenta um sinal fluorescente durante o seu deslocamento, e esse deslocamento ele possui uma trajetória linear. Essa é a primeira conclusão que nós podemos chegar com relação
ao modelo atômico estabelecido por Thomson. Primeira conclusão é que essas partículas com carga negativa possuem uma trajetória linear. Muito bem, agora uma segunda conclusão do experimento realizado pelas ampolas de Crookes. Esse experimento, por sua vez, foi realizado pelo Thomson. Primeiro, ele colocou aqui uma ventoinha no meio dessa ampola. Ele queria saber se essa ventoinha ela apresentava algum movimento para chegar à conclusão se os raios catódicos tinham massa ou não. O resultado foi esse. Quando essa ventoinha ela foi colocada no meio dessa ampola, durante o deslocamento realizado pelas cargas negativas, então chamadas de raios catódicos, como ocorreu o deslocamento da mesma, a conclusão que nós podemos chegar é que os raios catódicos possuem massa. Tá? Eu vou anotar aqui essa conclusão importante. Raios catódicos que são provenientes do cátodo, eles possuem massa. Essa conclusão foi tirada pelo fato de que essas partículas, quando se deslocaram, elas acabaram provocando um deslocamento da ventoinha. Ela girou, né? E, por fim, uma terceira conclusão que nós podemos tirar de acordo com esse experimento foi colocado nessa ampola num campo elétrico. O campo elétrico é um dispositivo carregado com cargas elétricas positivas e negativas, e o que aconteceu quando os raios catódicos passaram pelo campo elétrico. Conclusão: durante o deslocamento dos raios catódicos, eles sofreram uma atração para o polo positivo. Então, uma outra conclusão que nós podemos chegar é que os raios catódicos, eles possuem uma carga negativa. Eles possuem uma carga negativa devido ao deslocamento no campo elétrico e eles serem atraídos para o polo positivo. Carga negativa. Por fim, você fala, poxa, mas na verdade boa parte desses experimentos já tinham sido realizados pelo William Crookes. Sim, mas não com tanta profundidade que o Thomson acabou realizando o experimento, mas de qualquer maneira nós podemos chegar à seguinte conclusão. Thomson foi um cientista extremamente habilidoso e oportunista, porque ele fez uso dos experimentos de Crookes e de Gundstein também, por que não, para chegar à seguinte conclusão. Esses raios catódicos são partículas que possuem massa, trajetória linear e carga elétrica negativa. Eu coloquei aqui em destaque isso tudo que eu estou falando para vocês. Né? As conclusões que ele chegou são estas. Os raios catódicos possuem trajetória retilínea, essas partículas possuem massa, apesar disso também apresentam uma carga negativa, e a essas partículas elas foram chamadas por Thomson de elétrons. Portanto, é atribuído a Thomson a descoberta dos elétrons. Anteriormente, os mesmos eram chamados de raios catódicos, mas agora são chamados de elétrons. E assim surge o átomo semelhante ao pudim de passas. É um alimento utilizado no Reino Unido, que se parece no Brasil muito com o panetone, né, que tem um bolo que, se você cortar uma fatia, você consegue visualizar naquele fluido que é o bolo, várias passas e várias frutas, né? Então a analogia feita é o seguinte: o átomo, ele é um fluido de carga positiva, aqui está nessa figura. O átomo é um fluido de carga positiva, que é o pudim,
E as passas do pudim são as cargas elétricas negativas inseridas nesse fluido e que vai, por sua vez, originar a matéria como a sua natureza elétrica. Então a matéria agora ela apresentou uma profunda evolução comparado com o átomo de Dalton, que era simplesmente um átomo, uma esfera maciça, homogênea, indivisível, indestrutível, e agora o átomo passa a ser constituído por cargas elétricas positivas e as cargas negativas inseridas naquele fluido, e essas cargas negativas são chamadas agora de elétrons. E um detalhe que, devido ao fato de que a matéria é constituída por essas cargas elétricas que podem ser removidas ou eu posso acrescentá-las, então isso chega a uma outra conclusão com relação ao átomo de Thomson. A conclusão é que agora o átomo ele é divisível e descontínuo. Notem que anteriormente ao modelo atômico proposto por Dalton, o átomo era uma esfera maciça, homogênea, ou seja, maciço, homogêneo, quer dizer, ele era contínuo, não tinha espaços vazios, e agora a matéria passa a ser descontínua. Ela pode sim apresentar espaços vazios. E, além disso, a matéria é descontínua e divisível. Então, à medida que a tecnologia ela vai avançando, novos conhecimentos científicos são sendo adquiridos, os modelos atômicos vão sendo cada vez mais aperfeiçoados. Devido aos experimentos com descargas elétricas de Thomson, comparem o átomo de Thomson com o átomo estabelecido por John Dalton. Houve uma profunda evolução e há uma grande diferença entre o átomo de Dalton, que é o átomo cuja analogia é semelhante a uma bola de bilhar, né? Notem aqui, observem nessa figura. E, de acordo com a evolução científica, esse átomo agora é constituído por cargas elétricas negativas e positivas. Aqui está o átomo de Dalton, semelhante a uma bola de bilhar, maciço, homogêneo, indivisível, indestrutível. E agora, se nós compararmos o átomo de Dalton com o de Thomson, a evolução é significativa. É atribuído a Thomson a descoberta dos elétrons e a natureza elétrica da matéria. Ok? Muito bom. Depois disso, na evolução da constituição íntima da matéria, eu gostaria de citar, em 1895, o cientista Hilman Roentgen. Qual é o evento que pode ser atribuído a esse cientista Roentgen? Ele é o responsável pela descoberta do chamado raio-x. Inclusive, o cientista Roentgen fez a cobaia a própria esposa. Essa figura mostra o raio-x que ele incidiu sobre a mão da sua esposa, e consegue-se aqui visualizar um anel que ela apresentava, que foi bastante caracterizado por essa figura, por essa imagem, né? Como vocês podem ver. E ele mesmo fez o experimento aqui, né? Com a sua mão, que colocou sobre um determinado anteparo, e quando o raio-x foi incidido sobre a sua mão, o que aconteceu foi que os ossos não absorveram essa radiação, somente os tecidos, e consequentemente no fundo do anteparo conseguiu-se visualizar perfeitamente os ossos constituintes da mão proveniente do raio-x. O que é o raio-x? O raio-x, observem a figura, é uma ampola de Crookes, na verdade, não é? E essa ampola de Crookes, ela acaba eliminando aqui um determinado gás proveniente do polo negativo, e quando nós já temos conhecimento que o gás que é proveniente do polo negativo são os chamados de raios catódicos, né, que tem
como a característica a carga negativa, e quando eles colidem aqui nesse anteparo de tungstênio, ocorre a colisão dos elétrons com esse anteparo, e a colisão dos elétrons, aqui eu tenho o deslocamento dos elétrons provenientes aqui do polo negativo, que vão em direção ao polo positivo, certo? Mas no meio do caminho colocou-se esse anteparo de tungstênio e houve então uma colisão dos elétrons com esse anteparo. E a colisão dos elétrons com esse anteparo é que originou esse material conhecido como raio-x. O raio-x, ele tem a capacidade de atravessar tecidos moles, né, mas que por sua vez ele acaba sendo retido nos ossos. E é o que acontece atualmente, né? Esse aqui foi um dos primeiros equipamentos utilizando essa técnica do raio-x para fazer, por exemplo, aqui, como vocês podem ver, o indivíduo que está sendo submetido ao raio-x para verificar aqui no seu abdômen, né? Por exemplo, o pulmão, né? Aqui o raio-x é proveniente da colisão dos elétrons com anteparo de tungstênio. Dessa colisão surgem essa forma de energia que vai atravessar os tecidos moles, mas que por sua vez ele acaba sendo absorvido pelos ossos. E isso hoje é um recurso muito utilizado pela medicina diagnóstica. Aqui nós temos a radiografia do pulmão de um indivíduo que foi contaminado pelo Covid-19. Notem que no início da infecção do vírus pelo pulmão, o pulmão aqui desse indivíduo, aqui na figura do seu lado esquerdo, está completamente absorvido aqui pelos vírus. Ok, aqui à direita nós temos o pulmão comprometido pelo vírus, como vocês podem visualizar, e um dos recursos da medicina diagnóstica do raio-x mostra que existe um processo inflamatório no pulmão, né? Esse processo inflamatório permite com que ele seja visualizado comprometido aqui à sua direita, mas após o tratamento com o uso de fármacos, né, esses micro-organismos aí, esses vírus, são eliminados pelo tratamento através de uso de antibióticos anti-inflamatórios, e ele vai reduzindo e a pessoa vai atingindo o estado normal depois de saúde, né? E isso pode ser diagnosticado, a presença da contaminação do vírus do Covid-19, através da medicina diagnóstica fazendo uso do raio-x, que nada mais é, repetindo, do que a emissão dos chamados de raios catódicos, que possuem carga negativa, que são, na verdade, os elétrons, que vão acabar colidindo os elétrons com um determinado anteparo, e proveniente da colisão dos elétrons com esse anteparo vai originar essa energia chamada de raio-x, que ela atravessa os tecidos moles e que é absorvido pelos ossos, e assim você consegue fazer esse diagnóstico. Bom, na evolução da constituição íntima da matéria, então, nós já temos a descoberta dos elétrons, até então chamado de raios catódicos. Também nós já temos a descoberta dos raios anódicos, que são partículas com carga positiva. Agora, nesse momento, também nós acabamos de visualizar a descoberta do raio-x pelo cientista Wilhelm Röntgen. Em 1896, Henri Becquerel, ele fazia uso de experimentos utilizando materiais que poderiam emitir esses raios-x. Então a comunidade científica ficou muito impressionada, literalmente, com os experimentos do cientista Röntgen. E o Becquerel, ele colocava um determinado material exposto à luz solar para verificar se esse material emitia uma certa quantidade de energia similar ao raio-x. E então o Becquerel fazia uso
da luz solar, incidindo sobre materiais que, expostos à luz solar, poderiam emitir uma determinada energia, podemos dizer assim. Mas um determinado dia o Becquerel apresentou o seu trabalho num dia nublado e, como não tinha luz do sol em condições de fazer o seu trabalho, ele guardou um material constituído de sal de urânio dentro de uma gaveta contendo uma chapa fotográfica, e lá ficou por 3 dias enquanto estava nublado. Depois que o sol voltou a brilhar, a surpresa do Becquerel foi que, quando ele abriu a sua gaveta, ele visualizou exatamente o que mostra essa figura, o material de urânio. Ele emitiu uma espécie de uma energia, né, que acabou impressionando a chapa fotográfica na qual ele foi exposto, mas ele não foi colocado na presença da luz solar. Ele emitiu uma quantidade de energia então desconhecida, que até então foi por ele denominado de raios de Becquerel. A comunidade científica ficou alerta e todos curiosos, querendo saber qual a constituição desses chamados de raios de Becquerel, que não era o raio-x, porque ele já tinha o conhecimento que o raio-x ele era proveniente das cargas negativas, que são os elétrons que colidiam com um determinado material, e nessa colisão o raio-x era originado. Isso aqui não eram elétrons que colidiam com o anteparo, originando o raio-x. Então, o que seriam esses chamados raios de Becquerel? Em 1897, a cientista polonesa Marie Curie e o seu marido colaborador, também o Pierre Curie, descobriram que esses raios de Becquerel eram denominados de radiação. E aí, por conta dessa denominação, dos raios de Becquerel de radiação, isso acaba originando a descoberta da chamada radioatividade. É claro que o Becquerel não ficou de fora dessa descoberta. Tanto é verdade que tanto a Marie Curie quanto o Becquerel receberam em conjunto o Prêmio Nobel de Física por conta da descoberta da radioatividade, certo? Então, os raios misteriosos de Becquerel tinham um nome agora, eram chamados de radiação. E por conta dessa chamada de radiação, ocorre a descoberta da chamada radioatividade. Vamos escrever aqui que isso é um evento muito importante para os estudos que virão a seguir. Através dos estudos realizados pela radioatividade, a cientista polonesa Marie Curie acabou descobrindo os elementos radioativos polônio e rádio. Polônio, inclusive, em homenagem ao seu país de origem, Polônia. A Marie Curie destaca-se o fato de ser a primeira mulher da história a ganhar 2 prêmios Nobel, um em física em conjunto com Becquerel pela descoberta da radioatividade, e outro prêmio Nobel em química pela descoberta dos elementos polônio e rádio. Morreu cedo, essa cientista brilhante, por conta da contaminação com a radiação, já que eles faziam uso desses materiais e, naquela ocasião, eles não tinham conhecimento do que isso poderia causar. Muito bem. Agora que a radioatividade foi descoberta, todos queriam ter o conhecimento sobre o fato de qual era a constituição dessa radiação. Em 1898, aparece aqui o famoso cientista holandês, que nasceu na Nova Zelândia, na verdade, o Ernest Rutherford. Ele fez experimentos usando a radiação para descobrir a natureza dessas radiações. Ele pegou diversos materiais radioativos, colocou dentro de um anteparo de chumbo, para que essa radiação, que levou à morte a sua
colaboradora e parceira Maria Curie dos estudos, né? Então o que acontece? Nesse caso, esse material, ele usou diversos materiais radioativos distintos e chegou a essas conclusões. Existem materiais que são emitidos e quando passam por um campo elétrico, eles são desviados para o polo negativo. Essas radiações são chamadas de alfa, partículas alfa com carga positiva, já que foram atraídas pelo polo negativo. Essas partículas alfa, posteriormente, determinou-se que as mesmas eram constituídas de um conjunto de partículas que são 2 prótons e 2 partículas até então desconhecidas, que não se tinha conhecimento dessas partículas. Poderiam ser prótons com carga, os prótons ainda não tinha esse termo, mas seriam então partículas com carga positiva e essas outras que ainda seriam determinadas posteriormente, mas enfim, tinham carga positiva. E outros materiais radioativos, quando passavam pelo campo elétrico, eles eram atraídos pelo polo positivo, logo tinham carga negativa. Essas partículas com carga negativa, que eram atraídos pelo polo positivo, são as radiações beta, e que tinham por sua vez carga negativa, e todos os materiais radioativos que emitiam tanto alfa ou radiação beta emitiam também uma radiação gama. Essa por sua vez não tinha carga positiva nem negativa e ela passa direto pelo campo elétrico. Essa figura mostra o poder de penetração, de atravessar materiais. A partícula alfa é mais restritiva, que não consegue atravessar, por exemplo, um papel mais grosso, apenas uma folha bem fina de seda, ou um tecido de seda, ou uma folha bem fina de papel. Mas, por exemplo, a radiação beta, ela já tem uma capacidade de atravessar materiais maior, mas ela passa pelo papel, mas ela fica retida na superfície da pele. Raios X e raios gama, por sua vez, eles têm um alto índice de capacidade de atravessar materiais. O raio X, o raio gama, eles ambos atravessam o corpo, e o raio X ele consegue ser retido pelo aço, mas o raio gama ele atravessa o aço e ele só consegue ser retido por uma barreira de concreto ou de chumbo. Tá? Então, como vocês podem ver nessa figura, o poder de penetração dos raios gama e dos raios X são bem maiores comparados com o beta e o alfa, que tem um poder de penetração maior. Agora, com relação ao raio X e também os raios gama, como eles conseguem atravessar o nosso organismo, esse é um problema sério que acontece por conta de uma pessoa que sofre uma contaminação direta por esses materiais. E o que acontece com essa radiação, raio X ou raio gama, que ocorre essa contaminação direta? Essa figura mostra aqui, raio X é um nome genérico para emissão de energia por meio de ondas, é energia, né? Nosso foco aqui são as radiações eletromagnéticas de alta frequência, que é o raio X e o raio gama, e aqui eles estão sendo incididos em um indivíduo. E o que acontece? Essa forma de energia que é irradiado atravessa a pele, os ossos, os órgãos e os músculos, e também ocorre diretamente penetração dentro da célula, a nível celular. O que vai causar o efeito é justamente isso daqui. Ele altera a expressão gênica, exatamente, ele altera o DNA. Consequentemente, se ele altera a expressão gênica, isso pode causar mutação genética, e sem contar também se a irradiação tiver uma alta quantidade, isso pode levar o indivíduo a ter, por exemplo, leucemia, né, o câncer. Essas partículas também roubam elétrons do seu trajeto. Elas têm a capacidade, por exemplo, de transformar moléculas de água em radicais livres. E os radicais livres são espécies extremamente reativas, que também causam um grande efeito colateral no nosso organismo. Aqui está mostrando nessa figura os efeitos
provocados pelo raio-x e pelo raio gama, principalmente na célula, quando penetra no núcleo da célula e altera a sequência genética, o DNA. Bom, depois da descoberta da radioatividade pela Maria Curie e o Henri Becquerel, o Rutherford, o Ernest Rutherford, através desses experimentos, descobriu que a radiação emitida pelos elementos, então, com essa radiação, né, emissão dessa radiação, poderia ser radiação alfa, com carga positiva, radiação beta, com carga negativa, e a radiação gama, que é onda eletromagnética, assim como, por exemplo, o raio-x, mas o que eles diferem é na frequência e no comprimento de onda. Rutherford, fazendo uso dos experimentos que ele acabou de mostrar aqui nesse slide anterior, com relação às radiações alfa, beta e gama, ele acabou estabelecendo um átomo, e a analogia do átomo de Rutherford, ele é semelhante a um sistema solar. O átomo semelhante a um sistema solar. O sistema solar, ele tem o Sol como o centro do sistema solar, e ao redor do Sol giram os planetas. Vamos ver no final qual a analogia do átomo de Rutherford com relação ao sistema solar. Primeiramente, o experimento que o Rutherford realizou é esse aqui, que está mostrado nessa figura que nós vamos estudar nesse momento, que é um experimento muito, digamos assim, requisitado. Ele aparece com muita frequência em vários exercícios de um modo geral nos vestibulares. Vamos entender. Aqui nós temos um anteparo de chumbo, o mesmo utilizado para ele fazer a identificação das radiações alfa, beta e gama, que eu acabei de mostrar. E ele utilizou um material radioativo chamado de polônio. E o polônio, ele emite radiação alfa. Essa radiação alfa emitida pelo polônio já era de conhecimento do Rutherford. Tá, então nós já sabemos de antemão que o elemento utilizado no experimento de Rutherford foi o polônio, que emite radiação alfa. Aqui está. E é bom escrevermos também que essa radiação alfa são radiações constituídas de carga positiva. Isso é importante. Ele já tinha esse conhecimento. Aí o que aconteceu? Essa radiação alfa constituída por cargas positivas foi emitida em uma finíssima lâmina de ouro. E quando essa carga positiva proveniente da radiação alfa foi incidida sobre a lâmina de ouro, aconteceram alguns resultados. Os resultados foram os seguintes. Em primeiro lugar, o resultado foi que a maioria dessas radiações alfa que foram incididas na lâmina de ouro, elas passaram direto por ela. Esse é o resultado de número 1. A maioria passou direto pela lâmina de ouro. Por outro lado, algumas dessas radiações alfa, em contato com a lâmina de ouro, elas sofreram um determinado desvio, que é o resultado de número 2. E um terceiro resultado foi que poucas dessas radiações com carga positiva, que é a radiação alfa, elas sofreram um ricocheteamento. Esse fato de ricochetear quer dizer ela bate e volta. Bom, então 3 resultados foram observados. O primeiro é que a maioria das partículas alfa atravessaram a lâmina de ouro. E de acordo com esse resultado, eu chego à primeira conclusão. A primeira conclusão é que o átomo possui grandes espaços vazios. Então isso vai acabar corroborando o fato de que Thomson havia dito que a matéria ela era descontínua, ou seja, ela tem espaços vazios. Isso é verdadeiro. Isso é correto. A matéria possui espaços vazios, e essa conclusão ele acabou tirando pelo fato de que a maioria dessas partículas alfa com carga positiva atravessaram a lâmina de ouro. Agora, por que algumas sofreram desvios
Conclusão de número 2, porque o átomo ele não é um todo vazio, ele é constituído por pequenos núcleos. Aqui está, ó. Essa figura microscópica da lâmina de ouro mostra que a matéria tem grandes espaços vazios, sim, mas ela é constituída também de pequenos núcleos. Aqui, essas bolinhas aqui estão representando esses núcleos, e quando essas bolinhas que eu me refiro seriam essas aqui, ó, que eu vou colocá-las em azul aqui, ó, essas bolinhas aqui, ó. A matéria ela é constituída de pequenos núcleos, e aí quando essa radiação alfa de carga positiva ela pegou na lateral desses pequenos núcleos e ela apresentou um determinado desvio, que é esse resultado indicado pelo número 2, proveniente do desvio provocado pela radiação alfa na lateral desses núcleos. Tá? Então, uma segunda conclusão. A primeira é que a matéria tem grandes espaços vazios. A segunda conclusão é que a matéria possui pequenos núcleos. Agora, a conclusão a seguir, proveniente do resultado de número 3, é a seguinte: porque algumas dessas radiações alfa com carga positiva bateram e depois elas voltaram? A conclusão é a seguinte: já se tinha o conhecimento prévio, como eu falei, que as radiações alfa tinham carga positiva, certo? Ora, se essas radiações alfa tinham carga positiva e, consequentemente, ao colidir frontalmente com esses núcleos, a conclusão que nós podemos chegar é que o núcleo ele possui uma carga elétrica positiva. Exatamente. Nós podemos concluir que esse núcleo responsável pela massa do átomo, ele tem uma carga elétrica positiva, porque aconteceu uma repulsão da radiação alfa, que já tinha carga positiva, já se sabia desse fato, e quando acontecia a colisão de uma carga positiva com o núcleo devido à repulsão, portanto o núcleo tinha carga positiva. E essa carga positiva do núcleo é devido à presença das partículas que agora são chamadas de prótons. Então, aqueles chamados de raios canais, raios anódicos, na verdade agora eles recebem um nome especial chamado de prótons, que por sua vez estão localizados no núcleo. E o núcleo é responsável pela massa do átomo. E os elétrons descobertos por Thomson, onde eles se encontram? Aí ele concluiu, através dos seus experimentos, que para a matéria ficar eletricamente neutra, os elétrons eles estão se deslocando ao redor do núcleo com uma grande velocidade, já que a massa dos elétrons ela é muito menor em relação aos prótons. Na verdade, a relação massa do elétron em relação dos prótons, pelos experimentos que foram realizados, descobriram que a massa de um elétron é 1840 vezes aproximadamente menor do que a massa de um próton. E eles estão se deslocando ao redor do núcleo na eletrosfera. Eletrosfera, o Rutherford ele deu esse nome especial para o conjunto dessas órbitas onde estão as cargas negativas ao redor do núcleo. Esse é o átomo, portanto, do Rutherford semelhante ao sistema solar. O átomo ele tem uma região central chamada de núcleo. No núcleo estão as partículas com carga positiva, os prótons. E ao redor do núcleo encontram-se as partículas com carga negativa, chamadas de elétrons. E esses elétrons estão se deslocando ao redor do núcleo, né, através de um movimento circular, e que o conjunto dessas órbitas chama-se eletrosfera. Mas quando Rutherford estabeleceu esse modelo, surgiu essa dúvida na comunidade científica na qual ele apresentou. O problema do modelo de Rutherford é esse: para os físicos da mecânica clássica, toda carga elétrica em movimento, como os elétrons perdem energia em forma de luz no seu deslocamento,
ele diminui a sua energia cinética proveniente do seu movimento e, consequentemente, ele vai ter esse movimento circular, ele vai emitir energia em forma de luz, ele diminui a energia cinética e ele poderia ser atraído pelo núcleo, certo? Acontece que se os elétrons de fato eles se deslocassem ao redor do núcleo, segundo a mecânica clássica, eles poderiam, nesse deslocamento, ao perder energia, a sua energia vai diminuir até colidir no núcleo. Nós sabemos que isso não ocorre e, portanto, o modelo de Rutherford não consegue explicar essa questão. Porque o elétron, ao se deslocar ao redor do núcleo, de fato não vai colar no núcleo como a mecânica clássica poderia prever, segundo o modelo estabelecido pelo Rutherford. Como Rutherford não tinha essa resposta na ocasião, ele fazia os seus estudos em parceria com o cientista Niels Bohr, e o Niels Bohr, que é o seu parceiro, né, realizando esses estudos, vai explicar essa questão. O experimento realizado pelo Niels Bohr diz que, na verdade, quando o elétron se desloca ao redor do núcleo, ele não vai perder energia como então se supunha. Ele estabeleceu alguns postulados. O primeiro postulado diz o seguinte: os elétrons descrevem órbitas circulares estacionárias ao redor do núcleo e durante o seu deslocamento ele não emite e nem absorve energia. A energia do elétron ela é constante e contínua e não aumenta e nem diminui durante o seu deslocamento. Por isso, cai por terra aquele fato de que quando o elétron se desloca, a energia dele diminui, ele poderia colar no núcleo. Não. Isso não acontece. Ele não acontece porque o elétron ele tem no seu deslocamento uma energia própria, ela é contínua e ela é constante, e todos queriam saber como ele chegou a essa conclusão. Eu cheguei a essa conclusão fazendo um experimento com um átomo de hidrogênio, que é esse daqui, ó. O átomo de hidrogênio, todos nós já temos conhecimento que ele tem um próton e um elétron. Então, se nós pegarmos uma quantidade de energia externa, essa quantidade de energia externa, chamada de quantum, ela pode ser em forma de luz, calor ou descarga elétrica. E quando eu fornecer essa quantidade de energia externa ao elétron, ele vai ficar com a energia que ele já tinha, mais a energia que ele recebeu. Aí ele é obrigado a saltar para um nível de energia mais externo, um nível mais externo que comporta a energia que ele já tinha, mais a energia que ele recebeu, e o que eles chamam de salto quântico. Mas ele saltou porque ele foi obrigado. Ele saltou para um nível mais externo, com mais energia, porque ele recebeu uma energia externa e agora ele ficou no estado excitado com mais energia, mas imediatamente ele tende a retornar ao nível mais interno, onde a sua energia é menor, e onde a energia é menor ele é mais estável. No entanto, quando ele retorna para o nível anterior, a energia que ele havia recebido em forma de quantum, ele libera em forma de fóton. Fóton nada mais é do que onda eletromagnética. E isso pode ser visualmente constatado através de luz de cor definida. As cores definidas como o vermelho, o azul, o lilás, o verde, o amarelo, etc. Como isso acontece? Segundo o postulado de Bohr, quando o átomo recebe uma fonte de luz, e a luz, você sabe que ela é constituída por vários comprimentos de onda correspondentes às cores mais específicas, o que acontece? O átomo absorve somente aquela quantidade de energia que faz ele saltar para um nível externo. E, no entanto, quando ele volta para o nível anterior, ele libera somente aquele pacote de energia definida, que é o quantum, mas em forma específica de um fóton que tem um comprimento de onda caracterizado por uma cor definida. O átomo irradia a energia quando um elétron salta de uma órbita de maior para menor energia. Aqui está. O comprimento de onda guarda relação com a energia. Os menores comprimentos de onda significam vibrações mais rápidas. A linha
vermelha do espectro atômico é causada por elétrons saltando, por exemplo, da terceira para a segunda órbita. E isso é muito específico. Por exemplo, a linha verde azulada do espectro é causada pelos elétrons saltando da quarta para a segunda órbita. A azul proveniente dos elétrons saltando da quinta para a segunda e assim por diante. Ou seja, essa figura é sensacional, porque ela mostra aqui um feixe de luz sendo emitida neste elétron, que faz com que essa energia proveniente desse feixe de luz, que tem aqui vários comprimentos de onda provenientes dessas cores, ele vai absorver esse feixe de luz, ele é emitido, mas ele vai absorver somente aquilo que ele consegue fazer com que ele salte do primeiro, digamos, para o terceiro nível. Aqui, ó, nessa figura à sua direita. O elétron na órbita de menor energia absorve um comprimento de onda desses aqui, ó, somente. Os outros passam direto. Consequentemente, qual é o feixe de luz que é o comprimento da luz desse feixe que faz ele saltar do primeiro para o terceiro nível? É esse que ele absorve aqui, ó. É justamente esse que ele absorve que é o que nós conseguimos visualizar. Esse aqui é o espectro que ele vai absorver, e nesse espectro, essa linha contínua que falta aqui, é justamente o que falta nesse espectro, é o que ele absorve para saltar e depois ele libera quando ele volta. E é o que nós conseguimos de tudo isso visualizar só o verde. Esse espectro contínuo do feixe de luz mostra nesta raia aquilo que ele absorveu e que fez ele saltar, e nós conseguimos visualizar o verde dessas cores que aqui foram emitidas no elétron e que fez o elétron ser excitado e voltado. Aqui, essa outra figura mostra o que eu estou falando. Ou um gás, digamos, frio, né? Aqui nós temos o espectro de absorção de um feixe de luz sendo emitida num átomo, num estado frio, normal, e quando ele fica excitado, quente, o que vai acontecer? Aí ele vai saltar para um nível mais externo, e quando ele retorna para o nível mais interno, aqui nesse espectro de emissão estão as raias, justamente são os feixes de luz que nós conseguimos visualizar no momento que o elétron retorna para o seu nível de origem. Aqui é um feixe de luz onde ele absorve todas essas cores, mas o que faz ele saltar são comprimentos de onda específico, que aqui nesse espectro mostra nessas raias aquilo que nós conseguimos visualizar. Sensacional, né? Esse modelo de Bohr, atualmente, ele é muito, digamos, cobrado nas questões nos vestibulares em geral, como a explicação da emissão das luzes dos fogos de artifício, por exemplo, dos efeitos provenientes dos luminosos de uma metrópole noturna, né? Do teste da chama. Então eu posso colocar aqui para vocês, além desses exemplos convencionais e que são muito cobrados nos vestibulares, eu repito, do átomo de Bohr, é que agora o elétron é não somente uma partícula que é constituída de carga negativa. Além disso, o elétron também é uma partícula que possui energia, certo? Então agora houve, digamos, um avanço sobre o conhecimento da partícula com carga negativa chamada de elétron, que não está só localizado na eletrosfera, mas que está se deslocando na eletrosfera com uma energia própria, contínua, e ela é sempre constante.